Oi, gente, vamos para a nossa terceira aula, tudo bem? E agora nós vamos falar sobre o Immanuel Kant, tudo bem? E a teoria do conhecimento. Não esqueçam de sempre estar com a apostila acompanhado, tá, gente? Para a gente conseguir, para vocês conseguirem compreender um pouquinho, tá? Lembrando que como filosofia, neste corte aí da pandemia, a filosofia ficou para 25 minutos, então eu estou fazendo em vídeos curtos, qualquer dúvida, sempre tirando lá no Google Classroom, tudo bem? Vamos lá. Imagine uma pessoa extremamente pontual e metódica, uma pessoa na qual as pessoas do bairro se inspiram, a ponto de acertar seus horários e relógios apenas ao vê-las fazendo ou executando determinada ação. Então imagine aquela pessoa que todos os dias no mesmo horário certinho ela está lá, sem errar minuto ou segundos, ela sempre está pontualmente lá e ela sempre está da mesma forma, sempre bonitinho, que as pessoas se inspiram. Ah, se vê ela passando, opa, já sei que horas são, mais ou menos assim, tudo bem? Imagina assim. Então, conseguiram imaginar? Era desse modo que o filósofo Immanuel Kant procedia. Ele era extremamente metódico, de modo que seus vizinhos, em sua cidade lá na Alemanha, acertavam seus relógios de acordo com a hora que ele saía de casa ou passava na rua para caminhadas diárias. Mas por que isso é importante? Professora, por que do nada? Então o cara ficou famoso só por causa disso? Não bem isso, né? Vamos ver então este conhecimento dele? As principais obras desse cara, chamado Immanuel Kant, em 1724 a 1804, sobre o que ele viveu, são a Crítica da Razão Pura, em 1781, que ele colocou, a Crítica da Razão Prática, em 1788. A primeira abordada, a questão do conhecimento, e a segunda aborda a ética. A ética, aquele que vocês viram lá no sexto ano. A grande novidade do pensamento kantiano está no fato de que ele faz da crítica ao conhecimento um requisito básico para a filosofia. Kant é considerado um dos últimos filósofos da modernidade. Em sua teoria, tem influência relevante para a produção filosófica de seu tempo e também para o posterior. Nasceu na Alemanha e sem nunca ter saído de sua cidade natal, o seu pensamento se espalhou para o mundo todo. Essa filosofia do Kant, gente, tenta responder a seguinte questão: como é possível o conhecimento? Ele a responde do seguinte modo: o conhecimento é possível porque o ser humano possui as faculdades, ou seja, capacidade possíveis de conhecê-lo. Mas como Kant chega nessa conclusão? Será que essa conclusão é uma conclusão totalmente simples? O que vocês acham? Porque ele acha que toda pessoa pode conhecer a partir do momento que ela tem a capacidade, ela tem um raciocínio lógico, ela tem o cérebro para conseguir pensar. Mas para ele chegar nessa conclusão, será que foi simples? Vamos acompanhar na apostila? Então vamos lá. Quais são os elementos que se tornam conhecimento possível? Para Kant existe dois: a sensibilidade e o entendimento. Por meio da sensibilidade, os objetos são percebidos pela intuição, e por meio do atendimento, os objetos são pensados nos conceitos. Vamos entender mais ou menos que ao falar de sensibilidade, Kant está se referindo ao modo passivo e receptivo pelo qual as pessoas são afetadas pelos objetos. E quando ele fala sobre intuição, ele se refere à maneira direta com a qual nos relacionamos com o objeto. Então, é muito mais fácil com a nossa sensibilidade a gente perceber os objetos com a intuição. Estou aqui. Eu posso estar de olho fechado, eu posso sentir isso. Mas não só essa sensibilidade do objeto de você tocar, mas também tratar o objeto da vida, de sentimentos,
tá bom? A gente tem essa sensibilidade também, tá? Então, gente, é mais ou menos isso que o Kant, ele se refere. Aí vocês vão responder esse daqui assim, ó. Desenvolver e aplicar. Por favor, envie no meu e-mail. Que todo o nosso conhecimento começa com a experiência. Não há dúvida alguma, pois do contrário, por meio de que a faculdade de conhecimento deveria ser despertada para o exercício, senão através de objetos que tocam nossos sentidos e em parte produzem por si próprias representações. Em parte, põem em movimento a atividade do nosso entendimento para compará-las, conectá-las ou separá-las, desse modo, assimilar a matéria bruta das impressões sensíveis a um conhecimento dos objetos que se chama experiência. Essa primeira parte, então, Kant diz que nosso conhecimento, sem dúvida, dá por meio de experiências, basicamente do que nós já falamos com os outros filósofos. Continuando. Segundo o tempo, portanto, nenhum conhecimento em nós precede a experiência, e todo ele começa com ela. Mas, embora todo o nosso conhecimento comece com experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. Pois poderia bem acontecer que mesmo o nosso conhecimento de experiência seja composto daquilo que recebemos por impressões e daquilo que a nossa própria faculdade de conhecimento, apenas provocada por impressões sensíveis, fornece de si mesma, cujo adiantamento não distinguimos daquela matéria-prima, antes que um longo exercício nos tenha tornado atentos a ele e nós tenha tornado aptos à abstração. Tudo bem? Vocês lendo isso daí, vê essa parte aí de acontecer o conhecimento através da experiência, através das impressões que nós temos, vocês respondem estas seguintes questões. O que Kant pensa sobre experiência? O conhecimento é possível apenas na razão? Ele defende essa parte? Tudo bem? Respondem e a gente termina aqui. Não deixa de responder, tudo bem? O pensamento de Kant, de alguma forma, aproxima-se do pensamento racionalista e empirista, fazendo uma espécie de síntese de ambos. Ele admite que o conhecimento se inicia na experiência, mas que existem algumas condições para que essas impressões se convertam em conhecimento. Para ele, se nós não iniciarmos as buscas a partir da experiência, não conseguiremos encontrar a verdade sobre a existência de qualquer coisa. Assim podemos afirmar que, para o filósofo, a razão sem a experiência é vazia e a experiência sem razão é cega. Para Kant, tudo, para a gente achar a razão de alguma coisa, para tudo, nós precisamos da experiência. Mas sem a razão, a experiência também não é nada. Uma depende da outra. Tudo bem? Eu vou tentar passar isso daqui para vocês. Espero que vocês consigam ouvir. Vou aumentar para vocês conseguirem ouvir esse vídeo complementar sobre conhecimento de Kant. Tudo bem? Kant nasceu em 1724 na Alemanha. Nunca saiu de sua cidade natal. No entanto, seu pensamento filosófico tornou-se conhecido no mundo todo. Kant é considerado um dos últimos filósofos da modernidade e sua teoria é importante para a produção filosófica de seu tempo e também para a posteridade. A grande novidade no pensamento kantiano está no fato de que ele faz da crítica ao conhecimento um requisito básico para a filosofia. Mas qual a filosofia de Kant? Ele tenta responder ao seguinte questionamento: como é possível o conhecimento? Kant dá uma resposta. O conhecimento é possível porque o ser humano possui as capacidades para desenvolvê-lo. Como o filósofo chega a tal conclusão? Será que ela é uma conclusão evidente?
Simples? Para Kant, existem duas maneiras de tornar o conhecimento possível. Por meio da sensibilidade, os objetos são percebidos pela intuição, e por meio do entendimento, os objetos são pensados a partir dos seus conceitos. Ao falar de sensibilidade, Kant está se referindo ao modo como interagimos com as situações. E quando fala sobre o entendimento, refere-se à maneira direta com a qual nos relacionamos com os objetos. Em resumo, dois elementos importantes para adquirir conhecimento: sensibilidade, por meio da intuição, entendimento, por meio de conceitos. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir. Tudo bem? Então, ela complementou aí a questão de Kant, como que ele tem a percepção do objeto. Tudo bem? Gente, essa é a parte do Kant. Na próxima aula a gente dá continuidade sobre a segunda revolução corpeniana. Tudo bem? Beijos, até!